Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula eu vou apresentar para vocês um assunto bem simples, né? Mas que muita gente pode ter realmente dificuldade aí no concurso nacional unificado CNU, o Enem dos concursos, né? Que é aqui a figura plana quadrado, né? Então muitas vezes alguém pode falar assim, mas é tão fácil tal, isso aí, mas tem muita gente que realmente acaba errando, né, por esquecer. Então aqui, por exemplo, eu vou ensinar para vocês a teoria e depois eu vou apresentar uma questão prática, certo? Então vamos lá, pessoal. Quadrado, aqui como o enunciado diz, é o polígono que possui todos os lados iguais. Ou seja, aqui nesse quadrado, essa figura esboçada aqui, cada lado desse, olha só, é o mesmo, né? Ou seja, é a mesma medida. Em todo quadrado, os seus lados têm a mesma medida, como diz aqui, no caso, o enunciado ou a definição aqui de quadrado. Então, como a gente encontra o que é a área, por exemplo, do quadrado? Por exemplo, se eu pintar toda essa parte de dentro, aqui, do quadrado, essa será a área do quadrado. Então, digamos aqui que eu tenho aqui lado, né, do quadrado. Então, a área do quadrado, nós vamos ver aqui as fórmulas, primeiro, que é o que a gente vai usar bastante, né, para resolver questões como essas que caem no concurso nacional unificado. Então, a área do quadrado aqui é igual a lado vezes lado, ok? Então, vocês decorem isso. Então, lado vezes lado, olha só, lado vezes lado é o mesmo que lado ao quadrado, ok? Então tá aqui. Ou seja, se perguntar lá ou a questão pedir essa questão aqui, qual a área de um quadrado, por exemplo, ou então pedir todas essas medidas, mas precisar com que você resolva a área primeiro, então você já deve estar com isso em mente. Ou seja, a área do quadrado é lado ao quadrado, ok, pessoal? Então, entendido. A área é toda essa superfície de dentro aqui do quadrado, ok? Então, e o perímetro, pessoal? O que seria o perímetro? O perímetro de uma figura plana, toda figura plana é a soma dos seus, no caso do quadrado ou do retângulo, no caso é a soma dos seus lados, pessoal. Então, aqui, ó, também é L, aqui também é L. Então, logo o perímetro vai ser o que, pessoal? L mais L mais L mais L, ou seja, os quatro lados somados, que é o mesmo que 4 vezes lado, tá vendo? Então é muito interessante vocês deixarem aqui essas definições na mente, certo, pessoal? Tipo, qual a área? A lado ao quadrado. Qual o perímetro? 4 vezes lado, ok? Olha só, isso é muito interessante. Então, aí alguém me pergunta, e aí, professor, agora eu já sei e tal, então o perímetro é o que? A soma de todos os lados aqui do quadrado. A área é a superfície toda de dentro do quadrado. E a diagonal, pessoal? Diagonal seria isso. Pode ser traçada aqui também, mas a diagonal, ela é essa linha aqui, ó, que corta dois ângulos aqui do quadrado, né? Então, como se calcula essa diagonal, pessoal? Então, para se calcular a diagonal, primeiramente nós temos que pensar em que, pessoal? Olha só, aqui é um ângulo reto. Aqui a diagonal seria o que? A hipotenusa, não é isso? Então, assim nós temos que pensar em teorema de Pitágoras, que diz o que? Que a hipotenusa, olha só, ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, olha só, que seriam os lados, certo? Então, logo, desenvolvendo mais aqui, a diagonal, olha só, seria lado ao quadrado mais lado ao quadrado, 2 lado ao quadrado. Então, podemos colocar aqui, ó, ambos aqui elevando a raiz quadrada, que a gente corta, olha só,
E esse aqui, que está o mesmo valor do índice, que é 2, ele vai para fora. Então vai ficar assim, ó. Diagonal é igual a L vezes raiz quadrada de 2. Ok, pessoal? Então tá aqui, ó, mais uma definição, tá? Então, para encontrar aqui a diagonal, nós usamos o que? O teorema de Pitágoras, né? Por quê? Porque é um triângulo retângulo aqui, ó, formou dois triângulos retângulos, né? Certo? Então, aqui está a definição aqui desses três elementos do quadrado, pessoal: a área, o perímetro e a diagonal. E agora eu vou apresentar para vocês uma aplicação prática disso que aprendemos agora. Olá, pessoal, aqui vamos fazer essa questão prática aqui do bloco 8 do concurso nacional unificado CNU, o Enem dos concursos, né? Então vamos lá, pessoal. Fazendo a aplicação de tudo que aprendemos aqui sobre a teoria. Aqui esse exemplo prático fala assim: a superfície de um quadrado, ou seja, como fala aqui superfície, pessoal, aqui vocês podem entender como área, ok? É muito interessante ver isso, área, ok? Ou seja, a área de um quadrado é igual a 25 centímetros quadrados, ou seja, isso aqui dentro, olha só, pessoal, eu falei, essa parte toda de dentro é a superfície, ou seja, a área desse quadrado. Então, determine as medidas do seu lado, perímetro e de sua diagonal. Ou seja, pessoal, primeiro, nós não temos o lado, então nós temos que calcular. E se nós temos a área, então a gente já pensa o seguinte: olha, eu vou usar a fórmula da área. Então a fórmula da área, como nós já vimos, é o que? Lado ao quadrado, né? Então logo podemos virar aqui só a termo didático, pessoal, vai ficar assim: lado ao quadrado é igual. A área é quanto? 25 centímetros. Podemos aqui, olha, elevar ambos aqui a raiz quadrada, não vai alterar, só para cortar aqui, ó. Aí vai ficar assim: lado igual, raiz quadrada de 25 é 5, certo, pessoal? Então 5 centímetros. Então logo agora nós achamos o que, pessoal? Os lados, olha só, como o quadrado é uma figura em que todos os lados são iguais, então todos esses lados, cada lado desse tem 5 centímetros, ok? Então, aqui pediu o que, pessoal? As medidas do seu lado, então já achamos aqui 5 centímetros, né? Agora pediu o perímetro, certo? Perímetro. Como falei na aula, na teoria, pessoal, perímetro é o que? A soma dos lados de um quadrado, né? Então, logo o perímetro ficou assim, olha só. Nós vimos aquela fórmula igual a 4 vezes lado. Ó, isso aqui deveria estar na cabeça aí de vocês, ok? Então, logo o perímetro vai ser 4 vezes. Quanto é o lado? 5 centímetros. Então, 4 vezes 5 é igual a 20 centímetros. Então esse é o perímetro, 20 centímetros, ok? Certo. Agora pede a diagonal. Então lá a gente fez até lá o teorema de Pitágoras, né? E chegamos à conclusão de que a diagonal de um quadrado ela é igual ao lado vezes raiz quadrada de 2. Não é isso, pessoal? Então se nós já temos o lado, então a diagonal vai ser igual ao lado é 5, né? 5 vezes raiz quadrada de 2 centímetros, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa resolução, dessa aula aqui relacionada ao bloco 8 do concurso nacional unificado CNU, o Enem dos concursos. E se você gostou, deixe seu like aí, compartilhe com mais pessoas, tá? E se inscreva no canal, que virá muitas outras aulas relacionadas ao edital. Um forte abraço e até o próxima aula.